Se você gosta de histórias de amor improváveis que desafiam todas as expectativas, não esqueça de deixar seu comentário contando qual foi o momento que mais tocou seu coração. Sua opinião transforma nossa comunidade. Isabela Alencar sempre teve uma vida simples e tranquila. Aos 23 anos, recém-formada em literatura, sonhava em abrir sua própria livraria em um charmoso bairro histórico da cidade. Com cabelos pretos ondulados, que emolduravam um rosto delicado e olhos castanhos expressivos, Isabela carregava consigo uma inocência quase palpável. Criada em uma família tradicional, onde os valores e princípios conservadores ditavam as regras da casa, ela havia se dedicado integralmente aos estudos e pouco sabia sobre relacionamentos. A jovem guardava sua pureza como um tesouro, acreditando fielmente que encontraria o amor verdadeiro antes de se entregar completamente a alguém. O que Isabela não imaginava era que seu destino estava prestes a mudar drasticamente. Em uma tarde, ensolarada de domingo, durante o almoço familiar, seu pai, Ricardo Alencar, um homem de expressão sempre severa e calculista, pigarreou, chamando a atenção de todos à mesa. "Isabela, precisamos conversar sobre seu futuro", anunciou ele, colocando os talheres cuidadosamente ao lado do prato. "Você sabe que os negócios da família não estão indo bem nos últimos anos. A construtora está à beira da falência." A jovem sentiu um frio percorrer sua espinha. Os olhos assustados de sua mãe, Helena, que fitavam o próprio prato sem coragem de encará-la, confirmavam que algo grave estava acontecendo. "Encontrei uma solução", continuou Ricardo. "Alexandre Veiga demonstrou interesse em você." O nome causou um impacto imediato em Isabela. Alexandre Veiga era conhecido em toda a cidade. Aos 42 anos, ele era um dos empresários mais poderosos e temidos do país. Dono de uma fortuna construída no mercado imobiliário, com empreendimentos espalhados por diversos países, Alexandre tinha a reputação de ser implacável nos negócios e misterioso em sua vida pessoal. Raramente aparecia em eventos sociais e, quando o fazia, sempre estava sozinho, emanando uma aura de poder e inacessibilidade que intimidava a todos. O que você está dizendo, pai?" Isabela perguntou, sua voz quase sumindo. "Estou dizendo que Alexandre propôs um acordo. Ele salvará nossa empresa, nossas propriedades, tudo, em troca de você como esposa", declarou Ricardo, evitando olhar diretamente para a filha. O mundo pareceu desabar sob os pés de Isabela. Sua respiração ficou pesada e ela sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Casamento? Com um homem que ela mal conhecia, que tinha quase o dobro de sua idade. Um homem sobre quem circulavam tantas histórias sombrias? Isso é absurdo. Estamos no século XXI, pai. Não pode estar falando sério, protestou Isabela, levantando-se abruptamente da cadeira. "Não temos escolha, filha", sussurrou Helena, finalmente encontrando coragem para falar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto envelhecido prematuramente pelas preocupações. "Se não aceitarmos, perderemos tudo. Nossa casa, a empresa que seu avô construiu com tanto sacrifício. Tudo." Isabela olhou ao redor, buscando qualquer sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Mas os olhares sérios e devastados de seus pais confirmavam o impensável. Sua mente fervilhava com perguntas. Por que Alexandre Veiga estaria interessado nela? Um homem que poderia ter qualquer mulher do mundo estava propondo um casamento arranjado com uma jovem comum, sem experiência, sem fortuna própria. "Você o conhece pessoalmente?" perguntou Isabela ao pai, sua voz trêmula. Ricardo assentiu lentamente. "Ele te viu na cerimônia de formatura da universidade há 6 meses. Eu estava tentando fechar um acordo com ele para salvar a construtora e ele insistiu em comparecer. Disse que ficou impressionado com você,
Um calafrio percorreu o corpo de Isabela. A ideia de que havia sido observada, analisada como uma mercadoria, fez seu estômago revirar. Ela se lembrou vagamente de um homem distinto, de cabelos grisalhos, nas têmporas, observando-a de longe durante a cerimônia, mas nunca imaginou que aquele olhar mudaria seu destino. As semanas seguintes foram um turbilhão. Isabela tentou argumentar, chorou, implorou, mas a situação financeira da família era ainda pior do que imaginava. Seu pai havia feito investimentos arriscados, contraído dívidas enormes, e agora credores batiam à porta diariamente. O único patrimônio que ainda possuíam era a casa onde moravam, e mesmo essa estava prestes a ser tomada pelo banco. Em uma tarde chuvosa, quando Isabela estava sozinha na biblioteca da casa, folheando distraidamente um livro sem conseguir se concentrar, a campainha tocou. Ela não se incomodou em atender, sabendo que a empregada o faria. Minutos depois, a porta da biblioteca se abriu, e a figura imponente de Alexandre Veiga preencheu o ambiente. Era a primeira vez que Isabela o via de perto. Alto, com ombros largos enfatizados pelo terno impecavelmente cortado, Alexandre tinha uma presença que dominava qualquer espaço. Seus olhos verdes acinzentados eram intensos, calculistas, como se pudessem enxergar através das pessoas. O rosto anguloso, com maxilar definido e leves rugas de expressão que apenas acentuavam sua masculinidade, emanava uma confiança inabalável. Os cabelos negros, com fios prateados nas têmporas, estavam impecavelmente penteados para trás, revelando uma testa alta e inteligente. Senhorita Alencar, sua voz profunda e controlada, ecoou pela biblioteca. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Isabela fechou o livro lentamente, tentando controlar o tremor em suas mãos. Senhor Veiga! Respondeu, esforçando-se para manter a compostura. Alexandre caminhou pela biblioteca com a confiança de quem já se sentia dono do lugar. Seus olhos percorreram as estantes de livros antigos, a escrivaninha de madeira escura, até finalmente pousarem novamente em Isabela. Imagino que seu pai já tenha explicado minha proposta, disse ele, sem rodeios. Proposta? Isabela não conseguiu conter o tom amargo. O senhor quer dizer sua imposição? Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios de Alexandre, mas não alcançou seus olhos. Negócio, senhorita Alencar, é assim que o mundo funciona. Não o meu mundo, rebateu ela. Alexandre se aproximou e Isabela instintivamente recuou, sentindo sua respiração acelerar. O perfume dele, uma mistura de sândalo e algo indefinível, invadiu suas narinas. Seu mundo está desmoronando, disse ele, sua voz agora mais suave, quase um sussurro. Eu posso reconstruí-lo. Posso dar segurança à sua família, garantir que seu pai mantenha o respeito que sempre teve, que sua mãe não precise se humilhar perante a sociedade. Tudo o que peço em troca é você. A frieza com que ele falava, como se estivesse discutindo a compra de uma propriedade, fez Isabela sentir náuseas. Por que eu? Há tantas mulheres deslumbrantes, sofisticadas, experientes. Por que alguém como o senhor escolheria alguém como eu? Alexandre a estudou por um momento, seus olhos penetrantes parecendo avaliar cada centímetro de seu ser. Porque você é autêntica, Isabela. Em um mundo cheio de falsidades, você é real. Sua inocência, sua pureza são qualidades raras e valiosas. As palavras dele, embora aparentemente um elogio, soaram como uma sentença para Isabela. Era sua inocência que ele desejava possuir, conquistar, talvez até destruir. A ideia fez seu corpo inteiro estremecer. E se eu recusar? E perguntou, tentando manter a voz firme. Alexandre ajustou o punho da camisa, um gesto calculado que demonstrava seu total controle da situação. Então sua família perderá tudo. Não por minha causa, entenda bem.
Eu apenas deixarei de interferir no curso natural dos acontecimentos. O silêncio pesou entre eles. Isabela sabia que não tinha escolha real. Era seu sacrifício ou a ruína completa de seus pais. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou finalmente. Até amanhã, respondeu Alexandre, dirigindo-se à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ah, e Isabela, não pense em mim como um vilão. Em breve você entenderá que posso ser muito mais. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Ficou fitando o teto de seu quarto, imaginando como seria sua vida como esposa de Alexandre Veiga. Teria que abandonar seus sonhos, sua independência, seu direito de escolher seu próprio destino. E havia também o aspecto físico do casamento, algo que ela mal conseguia contemplar, sem sentir seu rosto arder. Entregar sua virgindade, algo que guardara com tanto cuidado, a um homem que a via como uma aquisição. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e o coração pesado, Isabela desceu as escadas para encontrar seus pais na sala de estar. Alexandre já estava lá, impecável em seu terno cinza, uma pasta de documentos sobre a mesinha de centro. Bom dia, Isabela, cumprimentou ele, levantando-se educadamente. Ela apenas assentiu em resposta, incapaz de verbalizar qualquer coisa. Seu pai parecia envelhecido 10 anos durante a noite, e sua mãe tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Trouxe os documentos, explicou Alexandre, abrindo a pasta. Um acordo pré-nupcial bastante generoso, devo dizer. Sua família manterá a casa, a empresa será reestruturada, todas as dívidas quitadas. Em troca, espero lealdade e compromisso total de sua parte. Isabela pegou a caneta que ele oferecia, sentindo como se estivesse assinando sua própria sentença. Mas quando olhou para seus pais, viu o medo e a esperança misturados em seus olhares. Não tinha escolha. Com a mão trêmula, assinou seu nome nos documentos que selavam seu destino. Excelente, disse Alexandre, guardando os papéis na pasta. O casamento será realizado em 2 semanas. Tudo já está sendo providenciado. 2 semanas? Isabela finalmente encontrou sua voz. Isso é... O tempo necessário, interrompeu Alexandre. Minha assistente entrará em contato para acertar os detalhes, o vestido, as joias, tudo será fornecido por mim. Não se preocupe com nada. E assim, sem qualquer consulta, sem qualquer consideração por seus sentimentos ou desejos, o curso da vida de Isabela foi completamente alterado. Nas 2 semanas que se seguiram, ela se viu arrastada em uma correnteza de preparativos frenéticos. Estilistas apareceram com vestidos deslumbrantes, joalheiros trouxeram peças que custavam mais do que tudo que sua família já possuíra. Planejadores de eventos transformaram o jardim da mansão de Alexandre em um cenário digno de um conto de fadas. Mas, para Isabela, tudo parecia um pesadelo elaborado do qual não conseguia despertar. A cada prova de vestido, a cada escolha de flores ou menu que era feita sem realmente consultar sua opinião, ela sentia um pedaço de si mesma se desprender, como folhas sendo arrancadas pelo vento outonal. Na manhã do casamento, Isabela observava seu reflexo no espelho oval do quarto. O vestido de noiva, uma obra-prima de renda delicada e pérolas minuciosamente costuradas à mão, abraçava suas curvas suaves como se tivesse sido feito para ela. E, de fato, havia sido. Os longos cabelos pretos estavam parcialmente presos em um arranjo elegante que deixava cachos soltos, emoldurando seu rosto pálido. Apesar da beleza inegável que a cercava, seus olhos castanhos refletiam uma tempestade de emoções contidas. Você está deslumbrante, querida, disse Helena, entrando no quarto com os olhos marejados. A mãe ajustou delicadamente o véu na cabeça da filha, suas mãos trêmulas traindo a culpa que carregava. Sabe que ainda pode desistir. Encontraremos outro caminho. Isabela sorriu tristemente, sabendo que não havia outro caminho.
Os documentos estavam assinados. A empresa do pai já começava a se reerguer das cinzas e os credores haviam magicamente desaparecido. Alexandre Veiga era um homem que cumpria suas promessas, pelo menos a parte que beneficiava a ele mesmo. Está tudo bem, mãe. Já tomei minha decisão, respondeu Isabela, segurando as mãos da mãe entre as suas. A jovem havia passado as últimas noites chorando silenciosamente em seu travesseiro, mas agora uma estranha calma a dominava. Talvez fosse apenas resignação, ou talvez uma pequena chama de determinação que começara a crescer dentro dela. Se este seria seu destino, enfrentaria com a cabeça erguida. A cerimônia foi realizada nos jardins da mansão de Alexandre, um palacete neoclássico no bairro mais exclusivo da cidade. Centenas de rosas brancas e orquídeas raras ornamentavam o local, criando um cenário que qualquer noiva sonharia. Os convidados, todos do círculo social e de negócios de Alexandre, já que Isabela mal tivera tempo de convidar seus poucos amigos, murmuravam impressionados com a opulência do evento. Quando a marcha nupcial começou a tocar, executada por uma orquestra ao vivo, Isabela segurou com força o braço de seu pai. Seus olhos percorreram o caminho à frente, coberto de pétalas brancas, até encontrarem a figura imponente de Alexandre. Ele aguardava no altar improvisado, impecável em seu smoking preto, os olhos verdes acinzentados fixos nela com uma intensidade imperturbadora. Coragem, sussurrou Ricardo, sentindo o tremor no braço da filha enquanto caminhavam lentamente. Isabela não ouviu uma palavra sequer da cerimônia. Era como se estivesse observando tudo de fora de seu próprio corpo, como uma espectadora de sua própria vida. Respondeu mecanicamente quando necessário. Sentiu o anel deslizar por seu dedo, uma peça espetacular de platina com diamantes que parecia pesar 1 tonelada, e estremeceu quase imperceptivelmente quando Alexandre tocou seus lábios nos dela, selando uma união que não nascera do amor. A recepção que se seguiu foi igualmente esplêndida. Champanhe da melhor safra corria livremente. O menu havia sido preparado por um chefe renomado internacionalmente, e uma banda tocava músicas suaves enquanto os convidados se deleitavam com as delícias oferecidas. Isabela sorriu educadamente. Aceitou congratulações de pessoas que nunca havia visto antes e dançou com seu novo marido, mantendo uma distância tão grande quanto socialmente aceitável. Você não precisa parecer que está caminhando para a forca, murmurou Alexandre em seu ouvido durante a dança, sua mão grande e firme na cintura delicada dela. Pelo menos metade das mulheres aqui presentes daria tudo para estar em seu lugar. Então, talvez o senhor devesse ter escolhido uma delas, respondeu Isabela, arrependendo-se imediatamente da ousadia, quando viu um brilho perigoso nos olhos dele. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Alexandre. Impossível. Nenhuma delas tem o que você tem. E o que seria isso? Perguntou ela, genuinamente intrigada. Ele a girou elegantemente, atraindo olhares admirados dos convidados. Autenticidade, pureza, uma alma que ainda não foi corrompida pelas ambições e superficialidades deste mundo. O senhor fala como se pretendesse preservar essas qualidades, mas ao me obrigar a este casamento, não está fazendo exatamente o contrário? Alexandre aproximou seu rosto do dela, os lábios quase tocando sua orelha. Ainda não compreende, Isabela. Não quero destruir sua essência. Quero protegê-la, possuí-la com exclusividade. As palavras enviaram um arrepio pela espinha de Isabela. Um misto confuso de medo e algo mais. Algo que ela não conseguia, ou não queria, identificar. Quando a festa finalmente terminou e os últimos convidados se retiraram, Isabela foi levada por uma governanta até o quarto principal da mansão. O aposento era espaçoso e luxuoso, decorado em tons de azul profundo e dourado.
A enorme cama king size no centro, com dossel e lençóis de seda egípcia, parecia ameaçadora aos olhos da jovem. A governanta ajudou-a a remover o vestido de noiva e a colocar uma camisola de seda e renda que havia sido especialmente encomendada para a noite de núpcias. Outra decisão tomada sem sua consulta. "O Sr. Veiga logo estará aqui, senhora", informou a governanta antes de se retirar discretamente. Senhora, o título soava estranho, quase absurdo. Isabela Veiga. Não conseguia se reconhecer nesse novo nome, nessa nova identidade que lhe fora imposta. Sentada na beira da cama, ela esperou, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo ecoando em seus ouvidos. As mãos suavam frio enquanto ela encarava a porta, antecipando o momento em que Alexandre entraria e reivindicaria seus direitos maritais. Sua mãe havia tentado ter uma conversa embaraçosa sobre a noite de núpcias dias antes, mas Isabela a interrompera. Teoricamente, ela sabia o que aconteceria, mas o conhecimento teórico fazia pouco para acalmar seu pânico crescente. Quando a porta finalmente se abriu, Isabela prendeu a respiração. Alexandre entrou, já sem o paletó e a gravata, com os primeiros botões da camisa abertos, revelando parte do peito definido. Ele trazia 2 taças e uma garrafa de champanhe. "Achei que talvez precisássemos de mais um pouco disso", disse ele, colocando as taças sobre uma mesinha lateral e servindo o líquido borbulhante. Isabela aceitou a taça que ele ofereceu, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por real desejo de beber. O champanhe desceu por sua garganta, a efervescência momentaneamente distraindo-a de sua ansiedade. Alexandre a observava com uma expressão indulgente, como quem aprecia uma obra de arte rara. Ele se sentou ao lado dela na cama, mantendo uma distância respeitosa, o que surpreendeu Isabela. "Você está com medo de mim", constatou ele, não como uma pergunta, mas como um fato que o entristecia. Isabela não respondeu imediatamente, tomando outro gole da bebida para ganhar tempo. "Não conheço o senhor", disse finalmente. "Fui forçada a me casar com um estranho. É normal sentir apreensão." Alexandre assentiu lentamente, como se considerasse profundamente suas palavras. "É justo, mas acredito que o tempo nos dará a oportunidade de corrigir isso." Ele colocou sua taça de lado e gentilmente retirou a dela também, colocando-a junto à sua. "No entanto, há certas expectativas para esta noite." O coração de Isabela disparou novamente. Ela fechou os olhos involuntariamente quando sentiu a mão de Alexandre tocar seu rosto, o polegar dele traçando suavemente a linha de sua mandíbula. "Olhe para mim, Isabela", pediu ele, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. Ela obedeceu relutantemente, encontrando os olhos dele. Para sua surpresa, não viu a frieza calculista habitual, mas algo diferente, quase vulnerável. "Nunca forcei uma mulher na minha vida, e não pretendo começar agora, especialmente com minha esposa", disse Alexandre, afastando uma mecha do cabelo dela para trás da orelha. "Este casamento pode ter começado de forma pouco convencional, mas tenho esperança de que com o tempo possamos construir algo genuíno." Isabela piscou, confusa com esta faceta inesperadamente gentil do homem que a comprara como se compra uma propriedade. "O que está dizendo?" Alexandre se levantou, criando uma distância que surpreendeu Isabela. "Estou dizendo que esta noite dormirei no quarto de hóspedes e continuarei a fazê-lo até que você venha até mim por vontade própria." A jovem o encarou, boquiaberta. De todas as coisas que esperava ouvir, esta era a última. "Mas o casamento... O casamento é real, Isabela. Você é minha esposa perante a lei e a sociedade. Mas quero mais do que apenas um contrato legal. Quero conquistá-la de verdade." Com essas palavras enigmáticas, Alexandre inclinou-se e
Depositou um beijo suave em sua testa. Boa noite, senhora Veiga, descanse. Amanhã será um novo começo para nós dois. E então ele saiu, deixando uma Isabela completamente atordoada, sozinha na enorme cama de casal. Os dias que se seguiram foram surpreendentemente tranquilos. Alexandre partia cedo para seus negócios e retornava apenas para o jantar. As refeições eram servidas na imponente sala de jantar, onde eles se sentavam nas extremidades opostas da longa mesa de mogno, trocando amenidades ocasionais sobre o clima ou notícias do dia. Ele nunca mencionava novamente a conversa da noite de núpcias, nem fazia qualquer movimento para se aproximar fisicamente dela. Isabela, inicialmente aliviada, logo se viu intrigada por este homem que parecia tão diferente do empresário implacável que forçara o casamento. Durante o dia, ela explorava a mansão e seus terrenos extensos, descobrindo uma biblioteca impressionante que rivalizava com as melhores que já visitara. Foi lá que passou a maior parte de seu tempo, mergulhando em livros para escapar da estranheza de sua nova vida. Em uma tarde particularmente chuvosa, enquanto Isabela estava absorta em um romance clássico acomodada em uma poltrona confortável, da biblioteca, a porta se abriu silenciosamente. Alexandre entrou, parecendo surpreso ao encontrá-la ali. Peço desculpas pela intrusão, disse ele. Normalmente trabalho aqui quando estou em casa durante o dia. Isabela começou a se levantar. Posso ir para outro lugar? Não, por favor, interrompeu Alexandre, fazendo um gesto para que ela permanecesse sentada. A casa também é sua agora. E a biblioteca certamente é grande o suficiente para nós dois. Ele se dirigiu a uma escrivaninha posicionada próxima, à janela, e começou a revisar alguns documentos. Isabela tentou voltar à sua leitura, mas não conseguia se concentrar com a presença dele no mesmo ambiente. Seus olhos continuavam a se desviar para observá-lo. Alexandre trabalhava com uma intensidade impressionante, completamente focado nas planilhas e contratos à sua frente. De vez em quando, franzia o senho ou fazia anotações rápidas com um caneta-cara. Isabela percebeu que nunca realmente o observara assim, em seu elemento concentrado e produtivo. Havia algo fascinante na dedicação absoluta que ele demonstrava. Após quase uma hora em silêncio, quebrado apenas pelo som ocasional, de páginas virando ou da chuva batendo contra as janelas, Alexandre finalmente ergueu os olhos e flagrou o olhar curioso de Isabela. Em vez de parecer incomodado, ele sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto, suavizando as linhas duras e fazendo com que parecesse anos mais jovem. O livro não deve estar muito interessante, comentou ele, indicando o romance, esquecido no colo dela. Isabela corou, embaraçada por ter sido pega o observando. Na verdade, é um dos meus favoritos. Apenas estava pensando. Em quê? Perguntou Alexandre, recostando-se em sua cadeira, parecendo verdadeiramente interessado em sua resposta. A pergunta pegou Isabela de surpresa. Ninguém em sua família jamais demonstrara muito interesse em seus pensamentos ou opiniões, em como as pessoas podem ser diferentes do que aparentam à primeira vista, respondeu ela honestamente. Um brilho de compreensão passou pelos olhos de Alexandre. Está falando de mim? Não era uma pergunta, mas Isabela assentiu mesmo assim. O senhor me forçou a este casamento, ameaçou minha família com a ruína e agora age como um cavalheiro. É desconcertante. Alexandre considerou suas palavras por um momento, tamborilando os dedos na superfície polida da escrivaninha. Os negócios são uma coisa, Isabela. Relacionamentos pessoais são outra completamente diferente. Nos negócios, sou implacável, porque preciso ser. O mundo corporativo não perdoa fraquezas. Ele fez uma pausa, seus olhos suavizando-se ligeiramente. Mas isso não significa que desejo trazer essa mesma frieza para meu lar, para meu casamento. Mesmo que seja um casamento arranjado,
desafiou ela. Especialmente porque é um casamento arranjado, respondeu ele, levantando-se e caminhando em direção a ela. Casamentos por amor frequentemente fracassam quando a paixão inicial se esvai. Casamentos arranjados têm a oportunidade de construir algo mais duradouro, baseado em respeito mútuo e companheirismo. Isabela fechou o livro, marcando a página com um dedo. E é isso que espera de mim? Companheirismo? Alexandre se ajoelhou ao lado da poltrona dela, surpreendendo-a com a proximidade repentina. De perto, ela podia sentir novamente seu perfume envolvente e notar pequenos detalhes em seu rosto. Uma pequena cicatriz próxima à sobrancelha direita. Os diferentes tons de verde e cinza em seus olhos. Espero muito mais do que isso, Isabela. Espero que um dia você me olhe não como o homem que a forçou a um casamento, mas como o homem que você escolheu como seu parceiro de vida. Havia uma sinceridade desconcertante em sua voz que fez o coração de Isabela acelerar. Pela primeira vez, desde que o conhecera, ela vislumbrou uma vulnerabilidade genuína por trás da fachada controlada. Por que eu? Perguntou ela novamente. A mesma pergunta que fizera semanas atrás na biblioteca de sua antiga casa. De todas as mulheres do mundo, por que escolheu alguém que precisou forçar a se casar com você? Alexandre estendeu a mão hesitantemente e tocou o rosto dela. Um toque tão leve quanto o bater de asas de uma borboleta. Porque desde o momento em que a vi naquela cerimônia de formatura, soube que você era diferente. Vi uma luz em seus olhos, uma pureza de espírito que é rara neste mundo cínico em que vivo. E egoístamente quis essa luz para mim. Isabela não recuou ao toque dele, surpreendendo a si mesma. O senhor fala como se estivesse apaixonado por mim. Um sorriso triste curvou os lábios de Alexandre. Talvez esteja à minha própria maneira, distorcida. O momento foi interrompido pelo som de batidas na porta da biblioteca. A governanta entrou, após ser autorizada, informando que o almoço estava servido. Alexandre se levantou, oferecendo a mão para ajudar Isabela a se levantar também. Depois de um momento de hesitação, ela aceitou. Naquela tarde, pela primeira vez desde o casamento, eles almoçaram juntos na varanda envidraçada com vista para os jardins. A distância entre eles na mesa significativamente menor. A conversa fluiu com mais facilidade, com Alexandre perguntando sobre os livros favoritos dela, seus estudos de literatura, seus sonhos de abrir uma livraria. Isabela se surpreendeu ao descobrir que ele era um ouvinte atento e perspicaz, fazendo perguntas que demonstravam interesse genuíno em seus pensamentos. À medida que os dias se transformavam em semanas, uma rotina começou a se estabelecer. Eles ainda dormiam em quartos separados, mas passavam mais tempo juntos durante o dia. Alexandre começou a trabalhar em casa com mais frequência, sempre na biblioteca onde Isabela gostava de ficar. Em alguns dias, ele a convidava para almoços, em restaurantes elegantes ou caminhadas pelos extensos jardins da propriedade. Lentamente, quase imperceptivelmente, Isabela começou a ver, além da imagem do empresário frio e calculista. Descobriu que Alexandre tinha um senso de humor seco e inteligente, uma mente afiada que apreciava debates sobre literatura e filosofia e uma paixão surpreendente por jardinagem. Ele, pessoalmente, cuidava de uma estufa de orquídeas raras nos fundos da propriedade. Numa noite particularmente agradável de fim de primavera, cerca de 2 meses após o casamento, Alexandre convidou Isabela para jantar no terraço sob as estrelas. A mesa havia sido belamente arrumada com velas, flores frescas e a melhor porcelana. Um chefe particular preparou um menu sofisticado e vinhos raros foram servidos para acompanhar cada prato. Qual a ocasião especial? Perguntou Isabela, admirando o cenário romântico enquanto Alexandre puxava a cadeira para ela se sentar. Nosso aniversário de 2 meses,
respondeu ele com um sorriso suave. Pensei que merecesse uma pequena comemoração. Isabela não pôde deixar de sorrir em resposta. Era estranho como sua perspectiva havia mudado em tão pouco tempo. O homem que ela temia e ressentia agora parecia... Não, ainda não era amor. Ela não estava pronta para admitir tal coisa. Mas havia um respeito crescente, uma admiração relutante e, sim, uma atração que se tornava cada dia mais difícil de ignorar. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e nada, a familiaridade entre eles crescendo a cada troca. Quando a sobremesa foi servida, uma elaborada confecção de chocolate que derretia na boca, Alexandre pareceu ficar subitamente sério. Tenho algo para você, disse ele, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso interno do paletó. Isabela olhou para a caixa com apreensão. Alexandre, já me deu joias suficientes. Não é uma joia, interrompeu ele gentilmente, abrindo a caixa. Dentro estava uma chave antiga, de aparência interessante. O que é isso? Perguntou ela, confusa. Alexandre sorriu, um brilho de excitação. Em seus olhos geralmente tão controlados. A chave para seu futuro, ou melhor, para nossa livraria. Nossa, livraria? Repetiu Isabela, não compreendendo. Comprei aquele prédio vitoriano no centro histórico, o que você mencionou que sempre admirou. Está sendo reformado agora para se tornar a livraria dos seus sonhos. O projeto está em seus estágios iniciais e você terá total liberdade para moldá-lo como desejar. Isabela ficou sem palavras, olhando da chave para o rosto esperançoso de Alexandre. Mas... por quê? Porque quero que você seja feliz, Isabela. Quero que mantenha sua essência, seus sonhos. Não me casei com você para aprisioná-la numa gaiola dourada, por mais que possa ter parecido assim no início. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Isabela. Era o gesto mais atencioso que alguém já havia feito por ela. Não eram as joias caras ou os vestidos de grife que Alexandre constantemente lhe presenteava. Era algo muito mais valioso, o reconhecimento de seu valor como pessoa, de seus sonhos e aspirações. Obrigada, sussurrou ela, sua voz embargada pela emoção. É o presente mais significativo que já recebi. Impulsivamente, ela se inclinou sobre a mesa e depositou um beijo suave na bochecha dele. O primeiro gesto de afeto genuíno que partia dela. O contato, embora breve, enviou uma onda de calor através de ambos. Quando Isabela se afastou, seus olhares se encontraram e algo indefinível passou entre eles, uma promessa silenciosa de possibilidades futuras. Aquela noite marcou uma mudança, sutil, mas significativa na dinâmica entre eles. Nos dias que se seguiram, Isabela começou a visitar o prédio da futura livraria, mergulhando entusiasticamente nos planos de reforma e decoração. Alexandre frequentemente a acompanhava, oferecendo sugestões ocasionais, mas principalmente deleitando-se com o brilho renovado nos olhos dela. Em uma dessas visitas ao prédio em reforma, enquanto Isabela explicava animadamente sua visão para o espaço de leitura infantil que planejava criar, um acidente ocorreu. Um andaime mal fixado desabou perto deles, e Alexandre, agindo por puro instinto, puxou Isabela para seus braços, protegendo-a com seu próprio corpo. Ninguém se feriu gravemente. Alexandre sofreu apenas um corte superficial no braço, mas o momento de perigo revelou algo que ambos vinham tentando ignorar. Naquela noite, após o médico particular ter examinado o ferimento de Alexandre e garantido que não era nada sério, Isabela bateu hesitantemente na porta do quarto dele. Quando a porta se abriu, ela viu surpresa nos olhos dele. "Posso entrar?" perguntou ela timidamente. Alexandre assentiu, dando um passo para o lado. O quarto dele era elegante e masculino, decorado em tons de cinza e azul marinho, com mobília de madeira escura.
Uma cama king size dominava o espaço, impecavelmente arrumada. Eu só queria... Isabela hesitou, de repente insegura sobre por que exatamente havia vindo. Queria agradecer por hoje, por me proteger. Alexandre a observava. Atentamente, seu olhar intenso como sempre. Não foi nada, mero instinto. Não, contestou ela, dando um passo em sua direção. Não foi apenas instinto. Você poderia ter se machucado gravemente. Valeria a pena, respondeu ele simplesmente, a sinceridade em sua voz inegável. Isabela sentiu seu coração acelerar. Como era possível que este homem, que entrara em sua vida como um invasor indesejado, agora fizesse seu pulso disparar com um simples olhar? Como seus sentimentos haviam mudado tão drasticamente em tão pouco tempo? Alexandre, começou ela, sua voz pouco mais que um sussurro. Na noite de núpcias, você disse que esperaria até que eu viesse até você por vontade própria. O corpo inteiro dele pareceu congelar, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. Sim, Isabela deu outro passo à frente, agora perto o suficiente para sentir o calor que emanava dele. E se essa noite fosse esta noite? Os olhos de Alexandre escureceram com uma emoção que ela começava a reconhecer. Desejo. Sim, mas também algo mais profundo, mais duradouro. Tem certeza, Isabela? Não quero que faça isso por gratidão ou por sentir que me deve algo. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele, maravilhando-se com a textura da barba por fazer sob seus dedos. Não é gratidão, é algo mais, algo que ainda estou tentando entender completamente. Alexandre cobriu a mão dela com a sua própria, virando o rosto ligeiramente para pressionar um beijo na palma de sua mão. O gesto simples e íntimo fez Isabela tremer. Você me transformou, confessou ele, sua voz rouca de emoção. Antes de você, havia apenas ambição e poder em minha vida. Agora há luz, a possibilidade, a esperança. Isabela sentiu lágrimas nos olhos ao ouvir palavras tão sinceras deste homem, geralmente tão contido. E você me mostrou uma força que eu não sabia que possuía. Me ensinou que posso enfrentar o desconhecido e encontrar beleza onde menos esperava. As palavras não eram necessárias após essa troca. Alexandre inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar, se quisesse. Mas Isabela não recuou. Em vez disso, ergueu-se na ponta dos pés e fechou a distância entre eles, seus lábios encontrando os dele em um beijo hesitante que rapidamente se aprofundou, revelando a paixão que ambos haviam reprimido por tanto tempo. Naquela noite, na escuridão acolhedora do quarto dele, Isabela entregou-se voluntariamente ao homem que se tornara não apenas seu marido no papel, mas seu companheiro na vida. Suas mãos trêmulas exploraram territórios desconhecidos, enquanto Alexandre a guiava com gentileza infinita através das descobertas da intimidade. Cada toque, cada beijo era uma revelação, um voto silencioso de pertencimento mútuo que transcendia os termos frios do contrato que os unira inicialmente. E quando finalmente se tornaram um, a dor momentânea deu lugar a um prazer que Isabela jamais imaginara possível. Uma conexão física que espelhava a ligação emocional que havia florescido entre eles contra todas as probabilidades. Nos braços fortes de Alexandre, ela finalmente encontrou não a prisão que temera, mas um santuário onde podia ser completamente ela mesma. A manhã seguinte trouxe consigo uma nova realidade para Isabela. Acordar nos braços de Alexandre, sentindo o calor de seu corpo contra o dela, era uma sensação estranhamente reconfortante. Ela permaneceu imóvel por alguns momentos, observando o rosto dele relaxado no sono, as linhas de expressão suavizadas, os cílios escuros contrastando, com a pele bronzeada, a respiração profunda e ritmada.
Parecia quase vulnerável assim, tão diferente do homem poderoso e intimidador que o mundo conhecia. Bom dia, murmurou Alexandre, abrindo os olhos lentamente, surpreendendo-a. Um sorriso preguiçoso se formou em seus lábios, enquanto erguia a mão para tocar o rosto dela. Dormiu bem? Isabela não pôde conter o rubor que se espalhou por suas bochechas ao lembrar-se da noite anterior. Sim, respondeu suavemente, ainda maravilhada com a intimidade do momento. E você? Melhor do que em toda a minha vida, confessou ele, puxando-a mais para perto e depositando um beijo terno em sua testa. Sabe, esperei por este momento desde o primeiro dia. A sinceridade em sua voz fez o coração de Isabela acelerar. Era desconcertante como seus sentimentos por este homem haviam se transformado tão drasticamente em tão pouco tempo. De medo e ressentimento a esta nova emoção que crescia dentro dela. Uma emoção que ainda não se atrevia a nomear completamente, mas que reconhecia como algo poderoso e transformador. Alexandre. Começou ela hesitante, apoiando-se no cotovelo para olhar nos olhos dele. Nunca imaginei que diria isso, mas estou começando a entender por que fez o que fez. Não estou dizendo que aprovo completamente o método, mas... Ele colocou um dedo suavemente sobre os lábios dela, interrompendo-a. Não precisa justificar seus sentimentos, Isabela. Sei que comecei tudo da maneira errada. Se pudesse voltar atrás, faria diferente. Faria mesmo? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Alexandre considerou a pergunta por um momento, seus olhos nunca deixando os dela. Honestamente, não sei. Sou um homem habituado a conseguir o que quero, da maneira que acho mais eficiente. Mas ver como meus métodos a machucaram. Isso me afeta mais do que imaginei ser possível. Isabela sentiu a vulnerabilidade naquela confissão. Alexandre Veiga, o temido magnata que não hesitava em arruinar empresas inteiras para expandir seu império, admitindo fraqueza por ela. O momento foi interrompido pelo som do celular de Alexandre, tocando insistentemente na mesa de cabeceira. Ele suspirou, claramente relutante, em quebrar a bolha de intimidade que haviam criado, mas eventualmente esticou o braço para atender. Veiga, respondeu ele, sua voz instantaneamente assumindo o tom autoritário que Isabela agora reconhecia, como sua persona de negócios. Ela observou a transformação em seu rosto enquanto ele escutava a pessoa do outro lado da linha, o endurecimento de sua expressão, o brilho calculista retornando aos seus olhos. Entendo, estarei lá em 1 hora, disse ele finalmente, encerrando a chamada. Problemas? Perguntou Isabela, sentindo uma pontada de desapontamento ao perceber que o momento especial havia acabado. Alexandre passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. Uma emergência no escritório. O acordo com os investidores chineses está ameaçado. Ele virou-se para ela, parecendo genuinamente pesaroso. Preciso ir. Eu entendo, disse Isabela, tentando esconder sua decepção. Afinal, era inevitável. Ele era um dos empresários mais ocupados do país, e seria ingenuidade esperar que pudessem passar o dia todo enrolados na cama, como um casal comum. Alexandre se inclinou e beijou-a profundamente, como se quisesse compensar antecipadamente sua ausência. Voltarei o mais rápido possível, prometeu ele. E então, continuaremos de onde paramos. Isabela observou enquanto ele se levantava da cama e começava a se preparar para o dia, movendo-se pelo quarto com eficiência estudada. Havia algo hipnotizante em vê-lo transformar-se de seu amante gentil na noite anterior para o empresário, poderoso que o mundo conhecia. Era como assistir a um ator vestindo seu personagem, camada por camada.
Primeiro, as roupas impecáveis, depois a postura ereta, então a expressão calculada que não revelava nada de seus pensamentos interiores. Quando Alexandre terminou de se vestir, aproximou-se novamente da cama e inclinou-se para um último beijo. Tenho uma ideia, disse ele, seus olhos suavizando-se momentaneamente. Por que não vai até a livraria hoje? Os arquitetos gostariam de finalizar alguns detalhes sobre o layout interno. A menção da livraria iluminou o rosto de Isabela. O projeto havia se tornado sua paixão nas últimas semanas, uma âncora que a ajudava a navegar as águas desconhecidas de seu novo papel como Sra. Veiga. Farei isso, respondeu ela com entusiasmo. Após a partida de Alexandre, Isabela permaneceu na cama por alguns minutos, absorvendo os acontecimentos da noite anterior e da manhã. Sua vida havia se transformado de maneiras que jamais poderia prever quando assinou aquele contrato de casamento meses atrás. O que começara como um sacrifício por sua família tornara-se algo completamente diferente. Algo que, surpreendentemente, estava trazendo-lhe uma felicidade que nunca experimentara. Antes, com um suspiro satisfeito, ela finalmente se levantou e começou a se preparar para o dia. O projeto da livraria a aguardava, e ela mal podia esperar para mergulhar nas decisões finais sobre o espaço que em breve se tornaria seu sonho realizado. Algumas horas depois, Isabela caminhava pelo prédio histórico que abrigaria sua livraria, discutindo entusiasticamente detalhes de iluminação com o arquiteto principal. O espaço estava tomando forma belamente. As estantes de madeira maciça já estavam sendo instaladas, o mezanino com área de leitura estava quase pronto, e o café aconchegante nos fundos começava a ganhar personalidade. Sra. Veiga, chamou uma voz feminina atrás dela, interrompendo sua conversa com o arquiteto. Isabela virou-se para encontrar Camila Mendes, a assistente pessoal de Alexandre, uma mulher elegante em seus 30 anos, com postura impecável e olhos perspicazes que pareciam nunca perder um detalhe. Camila, cumprimentou Isabela com um sorriso educado. Embora a assistente sempre fosse profissional, Isabela sentia uma certa frieza vinda dela, como se estivesse constantemente sendo avaliada e não atingisse as expectativas. Alexandre te enviou? Não exatamente, respondeu Camila, seu tom perfeitamente cordial, mas sem calor. Passei para deixar alguns documentos que precisam da assinatura do Sr. Veiga para o projeto da livraria e achei que poderia encontrá-la aqui. Enquanto Camila entregava uma pasta com documentos, Isabela notou algo em seus olhos. Uma mistura de curiosidade e algo mais, algo quase como ressentimento. Espero que esteja satisfeita com o andamento do projeto, comentou Camila, seu olhar percorrendo o espaço em reforma. O Sr. Veiga raramente investe tanto dinheiro e atenção em projetos pessoais. Havia uma insinuação por trás daquelas palavras que fez Isabela se sentir ligeiramente desconfortável. É muito generoso da parte dele, respondeu ela cuidadosamente. Um sorriso enigmático tocou os lábios de Camila. Ele certamente está diferente desde seu casamento. Nunca o vi tão distraído durante reuniões. Isabela não soube como responder a isso. Havia algo na maneira como Camila falava de Alexandre, uma familiaridade que ia além da relação profissional habitual entre um executivo e sua assistente. Vocês trabalham juntos há muito tempo? Perguntou Isabela, tentando manter o tom casual. 10 anos, respondeu Camila, um toque de orgulho em sua voz. Conheço cada aspecto da vida do Sr. Veiga, seus hábitos, suas preferências, seus padrões. A última palavra pairou no ar entre elas, carregada de significados não ditos. Imagino que sim, disse Isabela, determinada a não demonstrar o desconforto que crescia dentro dela. É admirável sua dedicação ao trabalho. Camila inclinou levemente a cabeça, observando Isabela com interesse renovado. Sabe, quando o Sr. Veiga anunciou seu casamento repentino,
Todos ficamos surpresos. Ele sempre foi tão seletivo com as pessoas que permite em sua vida pessoal. As circunstâncias foram incomuns, admitiu Isabela, desejando encerrar aquela conversa que estava tomando um rumo cada vez mais íntimo. Certamente foram, concordou Camila, seu sorriso não alcançando os olhos. Mas não se preocupe, Senhora Veiga. Tenho certeza que você se adaptará ao estilo de vida dele eventualmente. Alexandre sempre foi um homem de fases passageiras. A implicação era clara, e Isabela sentiu como se tivesse levado um tapa. Antes que pudesse formular uma resposta, o telefone de Camila tocou. "Se, me dá licença", disse a assistente após verificar o visor. "Dever chamar. Foi um prazer, como sempre, Senhora Veiga." Isabela observou Camila se afastar, sentindo uma inquietação crescente. A conversa aparentemente casual havia plantado sementes de dúvida em sua mente. Fases passageiras. O que exatamente Camila quis dizer com isso? Haveria um histórico de relacionamentos volúveis que ela desconhecia? E, mais importante, qual era exatamente a natureza do relacionamento entre Alexandre e sua dedicada assistente? Tentando afastar esses pensamentos perturbadores, Isabela voltou sua atenção para o projeto da livraria, mas as palavras de Camila continuavam ecoando em sua mente. Pela primeira vez, desde que começara a desenvolver sentimentos por Alexandre, ela se perguntou se realmente o conhecia, ou se estava vendo apenas o que ele queria que ela visse. Aquela noite, o jantar foi servido na sala de jantar principal, como de costume. Alexandre havia retornado tarde do escritório, o rosto marcado pelo cansaço, mas seus olhos se iluminaram visivelmente ao encontrar Isabela esperando por ele. "Como foi seu dia?" perguntou ele, servindo-se de vinho tinto depois de oferecer a ela. "Produtivo", respondeu Isabela, decidindo não mencionar imediatamente o encontro com Camila. "Os trabalhos na livraria estão progredindo bem. O arquiteto acredita que poderemos inaugurar em menos de um mês." "Excelente", aprovou Alexandre. "Mal posso esperar para ver seu rosto quando tudo estiver pronto." Ele a observou por um momento, inclinando levemente a cabeça. "Há algo incomodando. Você?" A perspicácia dele sempre a surpreendia. "Conheci sua assistente hoje", disse Isabela finalmente, tentando manter o tom casual. Camila passou pela livraria. Alexandre ergueu as sobrancelhas, parecendo ligeiramente surpreso. "Camila esteve na livraria. Estranho. Não pedi que ela fosse até lá. Ela mencionou algo sobre documentos que precisavam da sua assinatura", explicou. Isabela, observando cuidadosamente a reação dele. "Ah, sim", Alexandre assentiu, tomando um gole de vinho. "Provavelmente os contratos com os fornecedores de mobiliário. Nada que não pudesse esperar até amanhã, na verdade." Houve um breve silêncio enquanto ambos se serviam da refeição preparada pelo chefe. "Vocês parecem muito próximos", comentou Isabela finalmente, incapaz de conter a pergunta que a atormentava. "Profissionalmente, quero dizer." Alexandre a estudou por um momento, seus olhos perspicazes, percebendo mais do que ela pretendia revelar. Um pequeno sorriso se formou nos cantos de sua boca. Camila disse algo que a incomodou, concluiu ele, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Isabela desviou o olhar, sentindo-se subitamente tola por deixar que as insinuações da assistente a afetassem tanto. Ela apenas mencionou que você tem fases passageiras, fez parecer que eu sou apenas mais uma delas. Alexandre pousou os talheres cuidadosamente, seu rosto assumindo uma expressão séria. "Isabela, olhe para mim." Ela ergueu os olhos relutantemente, encontrando o olhar intenso dele. "Camila trabalha para mim há muito tempo. É uma assistente exemplar e conhece meus negócios como ninguém, mas ela também tem..." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado.
ideias equivocadas sobre qual deveria ser seu papel em minha vida pessoal. Vocês já... Isabela deixou a pergunta pairar no ar, incapaz de completá-la. Não, respondeu Alexandre firmemente. Nunca houve nada romântico ou físico entre nós. Mas suspeito que Camila alimentou certas esperanças ao longo dos anos, apesar de eu nunca ter dado qualquer incentivo nesse sentido. Isabela assentiu lentamente, processando a informação. Fazia sentido. A dedicação quase obsessiva da assistente, o ressentimento mal disfarçado em seu olhar. Deveria ter previsto que ela tentaria semear dúvidas, continuou Alexandre, sua voz suavizando. Peço desculpas por isso. Falarei com ela amanhã. Não é necessário, disse Isabela. Rapidamente. Não quero causar problemas. Não causará, garantiu ele. Camila é profissional o suficiente para separar sentimentos pessoais do trabalho, mas precisa entender claramente que você não é uma fase passageira como ela sugeriu. Alexandre estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dela gentilmente. O que construímos juntos, Isabela, por mais que tenha começado de maneira pouco convencional, é o mais real e significativo que já experimentei. A sinceridade nas palavras dele aqueceu o coração de Isabela, dissipando grande parte de suas dúvidas. Ainda assim, restava uma questão. Alexandre, começou ela hesitante, houve muitas outras antes de mim? Um suspiro escapou dos lábios dele, e por um momento ele pareceu ponderar quanto deveria revelar. Houve relacionamentos, sim. Alguns sérios, a maioria casual. Minha vida sempre foi centrada nos negócios, Isabela. Relacionamentos eram convenientes, quando serviam a um propósito social, estratégico, físico. Nunca permiti que alguém se aproximasse o suficiente para realmente me conhecer. Até mim? Perguntou ela suavemente. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. Até você. E acredite, isso me assusta mais do que qualquer negociação ou aquisição hostil que já enfrentei. A admissão de vulnerabilidade tocou Isabela profundamente. Alexandre Veiga, o homem que o mundo empresarial temia, confessando que tinha medo de seus próprios sentimentos por ela. Também tenho medo, confessou ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Nunca imaginei que poderia sentir algo assim por alguém que entrou em minha vida da maneira como você entrou. A vida raramente segue os caminhos que planejamos, refletiu. Alexandre, às vezes os desvios mais inesperados nos levam exatamente para onde deveríamos estar. O restante do jantar transcorreu em um clima mais leve, a sombra das insinuações de Camila gradualmente se dissipando enquanto conversavam sobre outros assuntos. Os planos para a inauguração da livraria, uma exposição de arte que Alexandre gostaria de levá-la para ver, a possibilidade de uma viagem juntos quando seus compromissos de trabalho permitissem. Mais tarde naquela noite, nos braços um do outro, suas dúvidas foram completamente silenciadas, enquanto Alexandre a amava com uma intensidade que deixava clara a profundidade de seus sentimentos. Cada toque, cada beijo parecia uma promessa, uma declaração de que o que tinham não era passageiro nem superficial. Nas semanas que se seguiram, Isabela mergulhou completamente nos preparativos finais para a inauguração da livraria. O projeto havia se tornado não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também um símbolo tangível da transformação em seu relacionamento com Alexandre. O que começara como uma tentativa dele de comprá-la com presentes caros, havia evoluído para algo muito mais significativo. Ele estava dando a ela não apenas um espaço físico, mas a oportunidade de construir algo próprio, de manter sua identidade e independência mesmo dentro do casamento. A noite da inauguração chegou em uma agradável noite de verão. A livraria Páginas em Sonhos estava deslumbrante.
As estantes de madeira antiga, cheias de livros cuidadosamente selecionados. O mezanino aconchegante com poltronas confortáveis convidando à leitura. O pequeno café nos fundos exalando o aroma tentador de café recém-coado e bolos caseiros. Pequenas luzes haviam sido dispostas estrategicamente pelo espaço, criando uma atmosfera acolhedora e mágica. Isabela havia convidado diversos influenciadores literários, escritores, locais e figuras importantes do cenário cultural da cidade. Para sua surpresa e alegria, Alexandre fizera questão de se envolver pessoalmente em cada detalhe da organização do evento, demonstrando um lado dele que poucos conheciam. Atencioso, detalhista, genuinamente interessado em algo além dos números e lucros. Vestida em um elegante vestido azul petróleo, que Alexandre escolhera especialmente para a ocasião. Isabela circulava entre os convidados, seu rosto radiante de felicidade. De tempos em tempos, seus olhos buscavam um marido na multidão, sempre encontrando o olhar dele já fixo nela, observando-a com uma expressão de orgulho e admiração que fazia seu coração acelerar. No meio da noite, quando o evento estava em pleno andamento, com críticos literários elogiando a curadoria impecável dos livros e jornalistas tirando fotos para matérias culturais, Alexandre subiu ao pequeno palco improvisado e pediu a atenção de todos. "Senhoras e senhores", começou ele, sua voz profunda silenciando a multidão instantaneamente. "Gostaria de agradecer a presença de todos nesta noite especial. Páginas em Sonhos não é apenas mais uma livraria, é a concretização da visão extraordinária de uma mulher igualmente extraordinária." Seus olhos encontraram os de Isabela na multidão, e o amor evidente neles fez sua respiração falhar. "Minha esposa", continuou ele, estendendo a mão para que ela se juntasse a ele no palco, "sempre acreditou no poder transformador das histórias, na magia que existe entre as páginas de um bom livro. Este espaço que inauguramos hoje é um testemunho não apenas de seu impecável gosto literário, mas também de sua capacidade de ver beleza e potencial onde outros não veem." Isabela subiu ao palco, as bochechas coradas com a homenagem pública inesperada. Quando alcançou Alexandre, ele pegou sua mão e a beijou gentilmente, um gesto tão cheio de reverência que vários convidados suspiraram audível. "Isabela transformou não apenas este prédio histórico abandonado", disse Alexandre, virando-se novamente para a audiência, mas mantendo um braço firmemente ao redor da cintura dela, "mas também a minha vida. Antes dela, eu conhecia apenas números, contratos e aquisições. Agora conheço a verdadeira riqueza, aquela que não pode ser medida em dinheiro ou propriedades." Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Isabela. Nunca, em seus sonhos mais otimistas, ela poderia ter imaginado que o temido magnata Alexandre Veiga faria uma declaração tão pública e sincera de seus sentimentos. "Há páginas em Sonhos", concluiu Alexandre, erguendo uma taça de champanhe, "e a mulher incrível que me ensinou que os melhores investimentos são aqueles que fazemos em pessoas, não em ativos." A multidão explodiu em aplausos entusiasmados, todos erguendo suas taças em um brinde. Isabela virou-se para Alexandre, incapaz de conter a emoção que transbordava de seu coração. "Obrigada", sussurrou ela, as palavras parecendo inadequadas para expressar a gratidão e o amor que sentia. Ele sorriu aquele sorriso raro e genuíno que ela agora sabia ser reservado exclusivamente para ela. "Não me agradeça, Isabela. Eu deveria estar agradecendo a você todos os dias pelo milagre que trouxe à minha vida." A festa continuou animada noite adentro, um inegável sucesso tanto social quanto cultural.
Críticos previam que a livraria se tornaria rapidamente um ponto de referência na cidade, elogiando não apenas a seleção criteriosa de obras, mas também o ambiente acolhedor que convidava à permanência e contemplação. Quando o último convidado finalmente se despediu e as portas foram fechadas, Isabela caminhou lentamente pelo espaço silencioso, absorvendo a realidade de que seu sonho havia realmente se materializado. Alexandre a observava da entrada do café, dando-lhe o momento de reflexão que sabia ser importante para ela. Então, disse ele finalmente, aproximando-se e envolvendo-a em um abraço por trás. Valeu a pena. Isabela recostou-se contra o peito forte dele, sentindo o batimento constante de seu coração. Cada segundo, respondeu sinceramente. Nunca pensei que diria isso, mas estou grata pelo dia em que você entrou na biblioteca da minha antiga casa e virou meu mundo de cabeça para baixo. Alexandre riu suavemente, o som reverberando em seu peito. Mesmo com todos os meus métodos questionáveis? Bem, talvez eu mudasse alguns detalhes se pudéssemos voltar atrás, admitiu ela com um sorriso. Mas o resultado final não mudaria. Por nada. Ele a virou em seus braços para que pudesse olhar em seus olhos. Eu te amo, Isabela Veiga, mais do que jamais acreditei ser capaz de amar alguém. As palavras ditas pela primeira vez tão claramente fizeram o coração de Isabela expandir com uma felicidade quase dolorosa. Eu também te amo, Alexandre, com todo o meu coração. O beijo que compartilharam, então, entre as estantes da livraria recém-inaugurada, selou uma promessa silenciosa, de que o que haviam encontrado um no outro, contra todas as probabilidades, era real, precioso e, acima de tudo, duradouro. Na manhã seguinte, Isabela acordou sozinha na cama, o que era incomum desde que haviam começado a dormir juntos. Um bilhete no travesseiro de Alexandre explicava que ele precisara sair cedo para uma videoconferência internacional e não quisera acordá-la após a noite exaustiva da inauguração. Com um sorriso, ela se levantou e começou a se preparar para o dia. Após o café da manhã, decidiu ir até a livraria para organizar alguns detalhes pendentes. O local não abriria oficialmente ao público até o dia seguinte, dando-lhe tempo para ajustes finais. Ao chegar à livraria, Isabela ficou surpresa ao encontrar a porta destrancada. Talvez algum funcionário já estivesse lá dentro, organizando o estoque ou preparando o café. Mas ao entrar, o silêncio a recebeu. Estava sozinha no espaço. Enquanto caminhava entre as estantes, verificando se todos os livros estavam adequadamente dispostos, ouviu o som da porta da frente se abrindo novamente. Esperando ver um de seus funcionários, ficou surpresa ao deparar-se com Camila. Senhora Veiga, cumprimentou a assistente de Alexandre com sua habitual polidez fria. Não esperava encontrá-la aqui tão cedo. Poderia dizer o mesmo, respondeu. Isabela, tentando manter o tom cordial. Desde a conversa com Alexandre sobre as ideias equivocadas de Camila, ela fizera um esforço consciente para ser gentil, mas distante com a assistente. Alexandre pediu que trouxesse algo? Na verdade, disse Camila, aproximando-se com passos medidos. Vim por conta própria. Achei que talvez fosse hora de termos uma conversa sem interferências. O tom deliberadamente calmo da mulher colocou Isabela imediatamente em alerta. Sobre o que, exatamente? Camila sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos calculistas. Sobre Alexandre, é claro, e sobre esta situação em que nos encontramos. Não estou certa de que entendo, disse Isabela, mantendo-se firme apesar do desconforto crescente. Entende perfeitamente, respondeu Camila, seus olhos percorrendo o espaço da livraria com um desprezo mal disfarçado. Esta pequena brincadeira de casinha
Este joguinho de amor e felicidade que você está jogando com Alexandre. Isabela sentiu seu rosto esquentar com uma mistura de indignação e surpresa. Acho que você está excedendo seus limites profissionais. Camila! Profissionais? Camila riu, um som desprovido de humor. Minha querida, meu relacionamento com Alexandre vai muito além do profissional. 10 anos ao lado dele, compartilhando cada vitória, cada derrota, conhecendo cada detalhe de sua vida. Acha mesmo que um casamento arranjado de alguns meses pode se comparar a isso? Meu casamento com Alexandre não é da sua conta, respondeu Isabela, lutando para manter a compostura. E sugiro que respeitemos ambas nossos papéis, apropriados em sua vida. Camila deu outro passo à frente, a máscara de polidez caindo completamente. Você realmente acredita que ele mudou? Que o grande Alexandre Veiga, conhecido por sua frieza nos negócios e na vida pessoal, subitamente se transformou em um marido amoroso e dedicado? Por sua causa? Ela balançou a cabeça com descrença teatral. Pobre e ingênua Isabela. As palavras atingiram Isabela como um soco, mais por ecoarem seus próprios medos secretos do que pela malícia com que foram proferidas. Ela ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar o quanto estava abalada. Não pretendo discutir meu casamento com você, disse firmemente. Agora, se me dá licença, tenho muito trabalho a fazer. Camila não se moveu. Em vez disso, abriu a bolsa, cara que carregava e retirou um envelope. Antes que me dispense tão educadamente, talvez queira dar uma olhada nisso. Com relutância, Isabela pegou o envelope e o abriu. Dentro havia fotografias, imagens de Alexandre em companhia de diversas mulheres ao longo dos anos. Jantares íntimos, eventos sociais, algumas claramente tiradas sem o conhecimento dele. O que é isso? Perguntou Isabela, sua voz traindo um tremor. História, respondeu Camila simplesmente. O padrão de comportamento do homem com quem se casou. Vê esta? Ela apontou para uma foto de Alexandre com uma mulher loira deslumbrante. Juliana Ramos, socialite. Durou quase 6 meses, um recorde para Alexandre na época. Ele também a cobriu de presentes, incluindo uma galeria de arte. E esta, apontou para outra foto, agora com uma ruiva sofisticada. Patrícia Mendonça. Advogada corporativa. 3 meses de intenso romance. Uma viagem a Paris e então nada. Como se nunca tivesse existido. Isabela sentiu a náusea crescendo em seu estômago, enquanto Camila continuava implacavelmente detalhando uma sucessão de relacionamentos breves e intensos ao longo dos anos, sempre culminando no mesmo padrão. Interesse intenso, seguido de frieza e abandono. Em todas as histórias, os presentes extravagantes eram uma constante, assim como as promessas implícitas de um futuro que nunca se materializava. Por que está me mostrando isso? Perguntou Isabela finalmente. Sua voz, pouco mais que um sussurro. O rosto de Camila suavizou-se ligeiramente, quase como se sentisse pena. Porque alguém precisa abrir seus olhos, querida. Alexandre não mudou. Ele simplesmente encontrou um novo brinquedo, um mais desafiador. A inocente virgem que precisava ser conquistada, não comprada. Pelo menos não obviamente. Ela gesticulou ao redor, indicando a livraria. Isto é apenas o mais recente em uma longa linha de presentes elaborados. A única diferença é que você exigiu mais trabalho que as outras. Então o jogo durou mais tempo. Isabela sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Cada palavra de Camila era um golpe certeiro em suas inseguranças mais profundas. Cada fotografia, uma confirmação de seus medos mais sombrios. E o pior era que tudo fazia um terrível sentido. O padrão que Camila descrevia era perfeitamente consistente com o homem que conhecera inicialmente. Calculista, manipulador, acostumado a comprar o que desejava. Ele não te contou sobre elas, contou? Continuou Camila, aproveitando o evidente abalo de Isabela.
sobre como cada uma delas também achava que era especial, diferente das outras, sobre como sempre surge uma nova, grande aquisição que exige toda a sua atenção quando o interesse começa a diminuir. Isabela pensou em como Alexandre estivera distante e ocupado nos últimos dias, justificando sua ausência com o trabalho intenso. Lembrou-se das ligações noturnas, dos jantares apressados, da maneira como ele parecia cada vez mais absorto em seus próprios pensamentos. Será que ela havia sido ingênua em acreditar que ele realmente mudara, que ela realmente era diferente das outras? Não quero acreditar em você, disse Isabela finalmente, sua voz embargada pela emoção. Não quero acreditar que tudo isso foi uma mentira. Camila deu de ombros, indiferente. Acredite no que quiser, querida. Mas a verdade é que Alexandre sempre volta ao seu padrão eventualmente. A novidade desaparece, o desafio é conquistado e ele segue em frente para a próxima obsessão. Ela pegou as fotografias de volta e as guardou na bolsa. Só estou tentando te poupar de mais sofrimento. Saia enquanto ainda pode manter sua dignidade intacta. Antes que Isabela pudesse responder, Camila se virou e saiu da livraria, deixando um silêncio pesado e carregado de dúvidas para trás. Isabela permaneceu paralisada no meio do espaço, as palavras da assistente reverberando em sua mente como um eco sinistro. As paredes da livraria, que antes lhe pareceram um símbolo de esperança e amor, agora pareciam aprisioná-la em uma gaiola dourada. Ela caminhou lentamente até uma das poltronas de leitura, afundando-se no estofado macio enquanto as lágrimas começavam a escorrer livremente por seu rosto. As fotografias que Camila lhe mostrara dançavam diante de seus olhos, cada imagem uma facada em seu coração. Será que Alexandre realmente a enganara o tempo todo? Será que o amor e a intimidade que compartilharam eram apenas uma ilusão? Uma elaborada farsa, destinada a se desfazer assim que ele se cansasse dela? A dúvida corroeu as frágeis fundações da confiança que ela começara a construir em seu casamento, deixando-a se sentindo perdida e vulnerável. Naquela noite, Isabela esperou ansiosamente o retorno de Alexandre, lutando para conciliar suas emoções conflitantes. Uma parte dela desesperadamente queria acreditar nele, em suas palavras de amor e em suas promessas de um futuro juntos. A outra parte estava aterrorizada com a possibilidade de que Camila estivesse certa, que ela fosse apenas mais uma em uma longa fila de mulheres descartadas quando o interesse de Alexandre diminuísse. Quando ele finalmente chegou, parecendo exausto após outro dia agitado no escritório, Isabela o observou atentamente, procurando por qualquer sinal de engano em seus olhos. "Como foi seu dia?" perguntou ele, aproximando-se e beijando-a suavemente. Isabela se afastou ligeiramente, incapaz de corresponder ao afeto com a mesma espontaneidade de antes. "Cansativo", respondeu ela simplesmente, desviando o olhar. Alexandre franziu o senho, percebendo a mudança sutil em seu comportamento. "Aconteceu alguma coisa? Você parece distante." Isabela hesitou, debatendo internamente se deveria confrontá-lo com as acusações de Camila. O medo da verdade a paralisava, mas a angústia da incerteza era igualmente insuportável. "Camila me visitou na livraria hoje", disse ela finalmente, sua voz tensa. O rosto de Alexandre endureceu ligeiramente. "Camila? O que ela queria?" Isabela respirou fundo, preparando-se para o confronto. "Ela me mostrou fotografias de você com outras mulheres." O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de tensão. Alexandre não disse nada por um momento, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade indecifrável. "E o que você concluiu dessas fotografias?" perguntou ele finalmente, sua voz calma, mas com um tom subjacente de cautela. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem retornar.
Eu não sei o que concluir. Ela disse que você tem um padrão, que você se cansa das mulheres depois de um tempo, que as cobre de presentes e promessas que nunca cumpre. Ela gesticulou ao redor, indicando a livraria. Isto. Ela disse que é apenas mais um presente elaborado, que você vai se cansar de mim como se cansou das outras. Alexandre deu um passo à frente, tentando pegar as mãos dela, mas Isabela se afastou. Isabela, você precisa acreditar em mim, disse ele, sua voz urgente. O que eu sinto por você é real. Eu nunca senti isso por ninguém antes. Como posso acreditar em você? Retrucou ela, as lágrimas finalmente transbordando. Ela me mostrou provas, anos de relacionamentos que terminaram da mesma forma. O passado é o passado, respondeu Alexandre, sua voz rouca de emoção. Eu mudei, você me mudou. Eu não sou mais o homem que era antes de você entrar na minha vida. Mas como posso ter certeza? Implorou Isabela, sua voz embargada pelas lágrimas. Como posso saber que você não vai me deixar como deixou todas as outras? Alexandre deu um passo à frente, sua expressão determinada. Eu vou te provar. Vou te provar todos os dias, de todas as maneiras possíveis, que você é a única para mim, que o que temos é para sempre. Ele pegou as mãos dela e as segurou firmemente, seus olhos verdes acinzentados fixos nos dela com uma intensidade hipnótica. Eu te amo, Isabela, disse ele, sua voz carregada de sinceridade. E eu nunca, jamais vou te machucar. Naquele momento, enquanto seus olhares se encontravam, Isabela sentiu uma faísca de esperança reacender dentro dela. Havia algo na voz de Alexandre, uma vulnerabilidade genuína que parecia contradizer as acusações de Camila. Mas a dúvida ainda persistia, como uma sombra espreitando nos cantos de sua mente. Será que ela poderia realmente confiar nele? Será que o amor que compartilhavam era forte o suficiente para superar as provações do passado? A resposta para essas perguntas permanecia incerta, mas uma coisa era clara. A jornada emocional de Isabela estava longe de terminar. Aqui está o bloco 5 da narrativa. Isabela queria desesperadamente acreditar em Alexandre, mas as sementes da dúvida plantadas por Camila haviam se enraizado profundamente. Ela se sentia dividida entre o amor e a suspeita, entre a esperança e o medo. Naquela noite, o clima entre eles permaneceu tenso. Embora Alexandre se esforçasse para ser carinhoso e atencioso, Isabela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado, de que uma sombra pairava sobre seu relacionamento. Ela observava cada movimento dele, cada palavra, cada expressão, procurando por sinais de engano ou desinteresse. Mas quanto mais procurava, mais se perdia em um labirinto de incertezas. Os dias que se seguiram foram um turbilhão emocional para Isabela. Ela se jogou no trabalho na livraria, usando-o como uma forma de distração e refúgio. Mas mesmo cercada por livros e clientes, não conseguia escapar dos pensamentos perturbadores que a assombravam. Alexandre, por sua vez, parecia cada vez mais absorto em seus negócios. As ligações noturnas se tornaram mais frequentes, os jantares juntos mais raros. Ele sempre se desculpava, alegando a pressão de um grande acordo imobiliário que estava tentando fechar. Isabela queria acreditar nele, mas a ausência física e emocional dele a deixava se sentindo cada vez mais insegura. Será que Camila estava certa? Será que ele estava realmente se cansando dela? Em uma tarde particularmente sombria, Isabela estava sentada em sua escrivaninha, na livraria, tentando se concentrar em um novo pedido de livros. Mas as palavras dançavam diante de seus olhos sem fazer sentido. De repente, a porta da livraria se abriu e Alexandre entrou, parecendo mais exausto do que ela jamais o vira. Seu terno estava amarrotado, o cabelo despenteado e havia olheiras profundas sob seus olhos. Alexandre, o que aconteceu? Perguntou Isabela, levantando-se imediatamente preocupada. Ele suspirou e passou a mão pelo rosto.
Tive uma reunião desastrosa com os investidores chineses. O acordo está por um fio. Sinto muito, disse Isabela, aproximando-se e colocando a mão em seu braço. Há algo que eu possa fazer? Alexandre olhou para ela, e por um momento, Isabela viu uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Na verdade, disse ele, sua voz rouca. Preciso que você confie em mim. Isabela franziu o senho, confusa. Eu confio em você, Alexandre. Não, você não confia, respondeu ele, sua voz tensa. Não completamente. Camila te envenenou com suas mentiras, e você deixou que elas se infiltrassem em seu coração. Isabela se afastou, sentindo-se repentinamente exposta e culpada. Eu só estou tentando me proteger, disse ela, sua voz tremendo. Eu sei, disse Alexandre, sua voz suavizando. Mas você precisa entender que o que temos é real. Eu nunca quis te machucar, e eu nunca vou te deixar. Ele deu um passo à frente e pegou as mãos dela, segurando-as firmemente. Por favor, Isabela, confie em mim. Eu preciso de você ao meu lado, agora mais do que nunca. Isabela olhou nos olhos dele e viu a sinceridade ali. Viu a dor e a exaustão, mas também viu o amor e a determinação. E naquele momento, uma onda de clareza a atingiu. Ela percebeu que estava deixando o medo e a insegurança controlarem sua vida, que estava permitindo que as palavras de outra pessoa destruíssem o que ela e Alexandre haviam construído juntos. Com um suspiro, ela soltou a tensão em seus ombros e apertou as mãos dele. Eu confio em você, Alexandre, disse ela, sua voz firme. Eu acredito em você. Um sorriso aliviado se espalhou pelo rosto de Alexandre e ele a puxou para um abraço apertado. Obrigado, Isabela, murmurou ele. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Naquele momento, enquanto se abraçavam no meio da livraria, Isabela sentiu uma renovada sensação de esperança e determinação. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas também sabia que, contanto que tivessem confiança e amor um pelo outro, poderiam superar qualquer obstáculo. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para Isabela e Alexandre. Por um lado, a livraria Páginas em Sonhos se tornou um sucesso estrondoso, atraindo amantes de livros de toda a cidade e consolidando o lugar de Isabela como uma figura importante no cenário cultural local. Por outro lado, a pressão do acordo imobiliário em que Alexandre estava trabalhando aumentava a cada dia, consumindo seu tempo e energia. Ele se tornava cada vez mais distante e absorto em seus próprios pensamentos, e Isabela lutava para não deixar as dúvidas de Camila ressurgirem. Um esforço para reacender a paixão e a intimidade que compartilhavam, Isabela decidiu surpreender Alexandre com um jantar romântico em casa. Ela preparou sua comida favorita, decorou a sala de jantar com velas e flores e vestiu um vestido elegante que ele havia lhe dado. Mas quando Alexandre chegou em casa naquela noite, ele parecia ainda mais distante e preocupado do que o normal. Ele mal tocou na comida, respondeu às suas perguntas com monossílabos e passou a maior parte do tempo olhando para o celular. Isabela tentou puxar assunto, perguntando sobre o trabalho, sobre o acordo imobiliário, sobre qualquer coisa que pudesse tirá-lo de seus pensamentos sombrios. Mas ele apenas respondia vagamente, com um tom de voz cansado e distante. Após o jantar, ele se retirou para o escritório, alegando que precisava trabalhar em alguns documentos urgentes. Isabela ficou sozinha na sala de jantar, sentindo-se mais isolada do que nunca. As palavras de Camila voltaram a assombrá-la, ecoando em sua mente como um presságio sombrio. Será que ela estava perdendo Alexandre? Será que ele estava realmente se cansando dela? A angústia crescia dentro dela a cada dia que passava, alimentada pela distância emocional e física que se instalava entre eles. Ela se sentia cada vez mais insegura em seu próprio casamento,
como se estivesse caminhando em um campo minado, esperando a qualquer momento que uma explosão de decepção e dor a despedaçasse. Em uma tarde particularmente tensa, Isabela estava na livraria, tentando se concentrar em uma reunião com um fornecedor de livros. Mas sua mente estava em outro lugar, presa em um turbilhão de pensamentos e emoções. Quando a reunião terminou, em vez de voltar para casa, Isabela se viu dirigindo para um lugar que não visitava há meses, a casa de seus pais. Ela precisava desesperadamente de um porto seguro, de um lugar onde pudesse se sentir amada e protegida, longe da turbulência emocional de seu casamento. Ao chegar, foi recebida com abraços calorosos de sua mãe, Helena, que imediatamente percebeu sua angústia. Que aconteceu, querida? Perguntou Helena, seus olhos cheios de preocupação. Isabela hesitou por um momento, mas finalmente desabafou, contando a Helena sobre as dúvidas, os medos e a crescente distância entre ela e Alexandre. Helena ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e sabedoria. Os casamentos passam por fases, filha, disse ela suavemente. Há momentos de alegria e proximidade, e há momentos de dificuldade e afastamento. O importante é que haja amor e respeito mútuo para superar os obstáculos. Enquanto conversava com sua mãe, Isabela se sentiu um pouco mais calma e centrada. Mas, no fundo, a dúvida ainda persistia. Será que o amor e o respeito seriam suficientes para salvar seu casamento? Ou será que ela estava destinada a repetir os erros do passado de Alexandre? Os dias que se seguiram à visita de Isabela à casa de seus pais foram marcados por uma tensa calmaria. Alexandre continuava distante e absorto em seus negócios, mas Isabela tentava manter a fé em seu amor e em suas promessas. Ela se esforçava para ser compreensiva e paciente, lembrando a si mesma que ele estava sob muita pressão e que precisava de seu apoio. Mas por dentro, a insegurança a corroía cada vez mais. Em uma noite particularmente solitária, Isabela estava sozinha na mansão, lendo um livro na biblioteca para tentar se distrair. De repente, ouviu o som da porta da frente se abrindo e passos apressados ecoando pelo corredor. Momentos depois, Alexandre entrou na biblioteca, parecendo agitado e preocupado. Isabela, precisamos conversar, disse ele, sua voz tensa. O coração de Isabela disparou. Ela sabia que aquele tom de voz só podia significar más notícias. O que aconteceu? Perguntou ela, fechando o livro lentamente. Alexandre respirou fundo e passou a mão pelos cabelos. O acordo imobiliário desmoronou. Perdemos tudo. As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago. Perdemos tudo? O que você quer dizer com tudo? Exatamente isso, respondeu Alexandre, sua voz embargada. A empresa, a mansão, tudo o que construí ao longo dos anos, foi tudo para o ralo. Isabela ficou sem palavras, chocada com a magnitude da notícia. Ela sabia que o acordo era importante, mas nunca imaginou que seu fracasso poderia ter consequências tão devastadoras. Como isso aconteceu? Perguntou ela finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Alexandre explicou que os investidores haviam retirado o apoio no último minuto, deixando-o com dívidas impossíveis de pagar. Ele havia tentado de tudo para salvar a empresa, mas no final não havia nada que pudesse fazer. Enquanto ouvia a explicação de Alexandre, Isabela sentiu uma mistura complexa de emoções. Havia tristeza e preocupação, é claro, mas também havia um estranho senso de alívio.